Boa noite. Debate livre à terça-feira, desafios e perspectivas na indústria de petróleos, gás e conteúdo local. Mas desde já quero sublinhar que estamos a acompanhar o impacto da nova variante do coronavírus no mundo, do petróleo, do gás e também do turismo. Mas em relação ao petróleo, há um derrube dos preços, afetando obviamente também os negócios de Angola. A OPEP+ vai reunir na próxima quinta-feira, dia 2 de dezembro, para decidir sobre a produção de janeiro de 2022. Hoje, no mercado de Londres, de referência para as nossas exportações, o barril fechou a valer $70,71. Lembro que abriu esta manhã a valer $70,30. Está tudo muito agitado. Também vale sublinhar que a partir de amanhã, 1 de dezembro, Angola vai restringir a entrada de cidadãos provenientes da África do Sul, de Botsuana, do Reino de Eswatini, do Malawi, de Moçambique, da Namíbia e também do Zimbábue. Esta suspensão temporária por qualquer via, tal medida anunciada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, visa conter a nova variante da Covid-19 Omicron, detectada na África do Sul e considerada variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Nós aqui em estúdio temos Lago de Carvalho, é empresário, Manuel Graças de Deus é diretor-geral da Coanda, Berta Conde Issa é vice-presidente da Associação de Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola e Alcides Andrade é diretor do Planeamento Estratégico da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Com moderação minha, vamos então ficar nas próximas 2 horas aqui a debater este assunto que nos propusemos analisar nesta terça-feira. Começo por si, Lago de Carvalho. Qual é a sua opinião sobre os preços do barril de petróleo hoje no mercado internacional de Londres, que serve de referência para as exportações de Angola? Eu não tenho opinião propriamente sobre isso. Eu não tenho opinião porque é uma das variáveis que nós não podemos atuar. Portanto, nós temos que viver com aquilo que o mercado nos dá. O orçamento até está feito abaixo dos 70, portanto, acho que não... E depois há muita especulação no mercado. Não sei se sabe, mas um barril de petróleo, entre ser produzido e chegar ao consumidor final, tem 30 pessoas pelo meio a comprar, ou empresas. Compras e são compradas e vendidas 30 vezes. E, portanto, é um mercado muito especulativo, é um mercado que qualquer motivo serve para subir, serve para descer, há muita especulação. Portanto, eu, sinceramente, acho que nós não nos podemos regir porque o mercado está no curto prazo. E vamos pôr as coisas assim. Nós, quando vendemos petróleo, se calhar vamos fazer uma entrega daqui, isto são preços futuros para entrega daqui a 3 meses. Exatamente. Nós vamos entregar daqui a 3 meses, vamos entregar daqui a 1 mês. Se calhar já foi vendido com um preço superior. E daqui a 3 meses, quando formos fazer uma venda, não é este o preço, será outro. Portanto, isto é uma referência para a gente ter uma ideia de como é que o mercado vai andando, mas sinceramente eu não dou o valor que muita gente dá todos os dias, preço sobe, preço baixa, estamos bem, estamos mal. Acho que isso não Manuel, graças a Deus, obrigado. Qual é o seu comentário? Eu acho que, para complementar o que o Dr. Lago já disse, nós devemos olhar não na perspectiva da base diária, de olhar para os preços numa base diária, mas ver aquilo que é a longo prazo, o impacto a médio e longo prazo daquilo que representam os preços hoje, né? Pois estamos no mercado de futuros, de certo que não estamos a comprar para hoje, estamos a vender para comprar e a vender para daqui a 3 meses, logo devemos pensar a curto e a longo prazo. Alcides Andrade é diretor de Planeamento Estratégico da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Tem opinião também sobre o preço hoje do barril de petróleo no mercado de Londres, de referência para as nossas exportações? Já foi aqui dito que é uma variável que nós não controlamos. Portanto, a história recente do setor petrolífero e os desafios com que temos estado a lidar nos últimos anos ensinam-nos que temos que projetar o nosso setor de forma competitiva para podermos conviver com preços de $30. Portanto, a nível do setor, várias medidas vão sendo gizadas e trabalhadas no sentido de que os projetos consigam conviver com preços, portanto, aos níveis de $30. Portanto, essa é uma variável que nós não controlamos. O que nós podemos controlar é a gestão dos projetos, portanto, de forma ótima, assegurando que eles sejam competitivos. Portanto,
Estes Berta são meus Condice. comentários. Muito obrigado. Qual é o seu comentário? É uma perspectiva meramente estratégica, é o que o Citos disse. Nós não, quando estamos na indústria, olhamos pelos custos de produção de cada barril. Então, durante um ano, o que nós fazemos é tentar ver se ele fica abaixo, não é, de $30, no caso de Angola. Muitas das vezes já chegamos aos $40, então tomamos medidas dentro do setor para fazer com que estes custos operacionais reduzam. Isto, digamos, o que é que poderá eventualmente significar, não só para as nossas exportações, mas também para o próprio Orçamento Geral do Estado de 2022? Portanto, nós vamos a ver para a nível de exportação, venda de produtos, não é? Nós fizemos um orçamento abaixo. Estamos a olhar apenas para as receitas de vendas de petróleo. Mas nós temos que olhar, e o que nos traz aqui hoje, é para os custos da operação, portanto, da produção de petróleo. E isso é nós temos que nos focar. Nós sabendo que o preço do barril é bastante variável, portanto, fruto da especulação, então nós temos que controlar os custos. Certo, vamos então fazer aqui o nosso primeiro intervalo, o debate livre. Quando voltarmos, vamos nos concentrar, para além dos custos, conteúdo local, a nossa capacidade de produção. Um curtíssimo intervalo e já voltamos. Lamentamos por alguns problemas técnicos vividos no início do nosso debate livre. Creio que agora estão reunidas as condições para que possamos então prosseguir o nosso trabalho com este debate. Vamos falar do conteúdo local no setor dos petróleos, a qualidade das nossas empresas, enfim, capital humano e fundamentalmente também o foco que as empresas angolanas têm na prestação de serviços na indústria de petróleos. Volto à conversa com o Lago de Carvalho, empresário. Já fez aqui o seu primeiro comentário sobre os preços do barril de petróleo no mercado internacional de Londres e que serve de referência para as nossas exportações. De resto, todos opinaram, mas vamos agora falar sobre conteúdo local. Afinal, quando falamos de conteúdo local, Lago de Carvalho, estamos a falar de competências nacionais, da valorização, digamos, dos recursos humanos que temos no mercado angolanos. A valorização dos recursos humanos é evidente que faz parte, mas o conteúdo local tem que ter uma forma de ser medido. E a medição é o valor acrescentado pelas empresas locais. O que é que as empresas locais usam de serviços ou matérias importadas e o preço de venda. O que fica no meio é que é o nosso valor acrescentado, é que é realmente o conteúdo local. Como é que vamos conseguir medir isto e atribuir às empresas um estatuto de realmente um prestador com conteúdo ou sem conteúdo? É o que vem a seguir, não é? É a fase que a agência tem que começar a tratar. Quais são os critérios que vão ser utilizados para realmente pontuar as empresas? Tem que haver umas pontuações. E essas pontuações vão ser importantes quando as empresas estiverem a concorrer, a apresentar propostas. A empresa que maior conteúdo local tiver, maior valor acrescentado local tiver, mais pontos deve ter na apreciação, quer da empresa estrangeira que o está a contratar, quer da própria agência. Que tipo de empresas nós temos, empresas nacionais, digamos, na prestação de serviços à indústria de petróleos no nosso país? O grande problema que nós temos aqui é que nós temos empresas 100% nacionais e têm 100% estrangeiras. E no meio disto tem uma combinação de arranjos, podem ser empresas metade-metade, com parceiro local e estrangeiro, como pode ser 30% local, 70% estrangeiro, ou até pode ser uma empresa local que o que faz é representar uma outra de fora. Portanto, no final é uma porta aberta para essa empresa entrar no mercado. Portanto, há muitos arranjos possíveis entre estas duas coisas, entre os 100% nacionais e os 100% estrangeiros. É por isso que a tal pontuação tem que ser dada a este conjunto de empresas. Berta Condice, o que é que faz na qualidade de vice-presidente da Associação de Empresas Autóctones para a Indústria de Petróleos no nosso país? A CEA. Ok, obrigada pela palavra, Milka. A CEA tanto, é uma associação de empresas autóctones, estamos a falar de empresas com capital 100% angolano, a funcionar no setor petrolífero. A CEA nasce fruto de um desespero. Só para dar aqui um pouco de contexto... Desespero de quem?
É isso que eu vou dizer. Portanto, um pouco de fruto do desespero. Em 2018 é aprovado um diploma, o 8618. É um diploma que aumenta o limite de aprovações de despesas das operadoras. As operadoras, portanto, como nós sabemos, tanto todo o custo que é investido, todo o valor que é investido na produção do nosso petróleo é recuperável. Portanto, as operadoras fazem investimento e depois prestam contas com o executivo e o executivo paga. Como consequência, toda a adjudicação de contratos que vai para as empresas tem que passar pelo crivo da concessionária nacional. E as aprovações das despesas na altura iam até $500 mil. 250 na altura, $250 mil. Obrigada, Lago. Em 2018 sai um diploma que aumenta os limites de aprovação, que vai para $5 milhões. O que é que acontece? Fruto deste diploma, a maior parte dos contratos deixaram de passar pela aprovação da concessionária nacional, e a concessionária nacional não só fazia a validação dos custos, mas também garantia que contratos fossem adjudicados a empresas angolanas ou empresas de direito angolano. Deixando de haver essa necessidade de haver aprovação, então a maior parte da contratação passou a ir para empresas estrangeiras. A maior parte dos serviços passaram a ser contratados fora do país. No espaço de 6 a 8 meses, as nossas empresas, tanto as empresas da associação, viram uma perda de postos de emprego na ordem de 2 mil empregos. Estamos a falar de empregos diretos e empregos indiretos. Em 2019, legalizamos a associação com o objetivo principal naquela fase de termos uma lei que, primeiro, protegesse as empresas angolanas, promovesse e desenvolvesse. O Amílcar perguntou o que é conteúdo local. Conteúdo local vem da expressão inglesa local content. Local content quer dizer manter os locais contentes. E existem vários modelos de implementação do conteúdo local. Portanto, em 2019 começamos a trabalhar numa lei. A nossa primeira aparição foi aqui no Debate Livre. Claro. Na altura, felizmente, o Ministério dos Petróleos já tinha como estratégia mesmo de ter uma lei que protegesse o conteúdo local e que promovesse. Trabalhamos com o Ministério dos Petróleos, tivemos várias sessões, fomos apresentar nossas preocupações à 5ª Comissão, à Assembleia, e, graças a Deus, em 2020 saiu a Lei 271/20 para começar a regular a questão do conteúdo local no país. Manuel, graças a Deus, como diretor-geral da Quanda, numa empresa que está com sede no Soio, esta é uma empresa nacional com capital estrangeiro também, ou com participação de empresas estrangeiras. Obrigado, Amílcar. A Quanda Limitada, ou Quanda Suporte Logístico Limitada, é uma empresa que tem 30% de Sonangol e 49% de Saipem, tendo outras duas empresas, a Casoi e a Sange Metal, que também são sócias da Quanda. Naquilo que são as nossas atividades com relação ao conteúdo local e o impacto que isso tem na zona do Soio, e diria não só no Soio, mas na província do Zaire, assim como o impacto na bacia do Congo. Temos uma base logística que comporta variadíssimas empresas. Várias delas são angolanas, são de conteúdo local, 100% angolanas, outras nas variedades todas que foram descritas pelo Lago. O impacto naquilo que é a região é bastante. A atividade que é produzida na Quanda, pois que aí faz-se o suporte logístico integrado às empresas petrolíferas que operam tanto no onshore como no offshore da bacia do Congo. Nós podemos falar em custos de produção? Naquilo que é a Quanda, realmente não podemos endereçar os custos de produção se estivermos a falar em termos de custo de produção de petróleo. Não é? Mas temos, de certo, naquilo que são os custos de produção ou custos de suporte para a indústria petrolífera, aí nós temos um impacto. Mas em termos de unitários,
Não é possível, neste momento, fazer esta descrição ou elaborar sobre isso, pois que não temos isso calculado numa base unitária. Qual é a estratégia da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis em relação ao conteúdo local? Obrigado, Milka. O conteúdo local é uma temática que vem já de várias décadas. Já tivemos anteriormente a falar com o Largo de Carvalho, que já conviveu com este tema durante muitas décadas. Teve as suas evoluções, portanto, atingiu marcos positivos, mas também certamente deu para identificar muitos desafios e lições de aprendizado. Portanto, e com base nesses desafios, então foi criada e desenvolvida esta lei, que foi publicada no 4º trimestre do ano passado, e ela tem como objetivo principal aumentar a participação das empresas nacionais no setor e também desenvolver, promover e capacitar os quadros nacionais e adequar o seu enquadramento no setor. Do ponto de vista da Agência Nacional de Petróleo e Gás, após a publicação da lei, nós iniciamos um projeto da sua operacionalização, portanto, para cumprir com aquilo que são os objetivos da lei. Portanto, desde janeiro temos estado a trabalhar com vários stakeholders do setor, portanto, os prestadores de serviço, como teve a descrever o Largo de Carvalho, as sociedades comerciais angolanas e as sociedades também comerciais de direito angolano, para podermos coletivamente encontrar as soluções que nos viessem então permitir assegurar a implementação de forma competitiva e robusta do conteúdo local. Envolvemos também os operadores, portanto são as empresas exploradoras e produtoras de petróleo, que em conjunto com as contribuições de todos esses stakeholders, implementamos aquilo que consideramos serem os instrumentos imediatos para pôr em marcha o conteúdo local. Portanto, aqui estamos a falar do processo de registro de certificação dos fornecedores, estamos a falar também das listas, portanto, que nós elaboramos e aprovamos nos vários regimes, portanto, regimes de exclusividade e de preferência, para poder assegurar que hajam então as oportunidades para que as empresas nacionais possam aceder à prestação de serviços no setor. Implementamos também uma plataforma digital para assegurar que houvesse suporte no registro de certificação dos fornecedores. Portanto, do ponto de vista estratégico, a Agência Nacional de Petróleos está focada em assegurar a implementação do conteúdo local de forma robusta, competitiva, porque temos que garantir também que, como mencionou o Largo de Carvalho, que mantenhamos o nosso setor competitivo o suficiente para continuarmos a atrair o investimento e assegurar a sustentabilidade da indústria, a sua atividade e a produção, portanto, também sustentável de petróleo no futuro. Eu hoje, nos classificados do Jornal de Angola, portanto, vi duas páginas, tanto a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis fez publicar uma lista de bens e serviços e também o regime de exclusividade. É uma descrição dos serviços que inclui serviços de finanças, seguros, assistência jurídica, serviços logísticos. Portanto, nós estamos aqui a falar já, digamos, de um conhecimento competitivo quando queremos abordar a questão do conteúdo local dentro das empresas que prestam serviços na indústria de petróleos. Exato. O processo, como disse, o processo de elaboração da lista envolveu, portanto, foi feito em consultação com os vários intervenientes no setor, portanto, e aqui os critérios que foram utilizados foram critérios muito simples, mas critérios que de facto assegurem que para os bens e serviços que estejam, por exemplo, em regime de exclusividade, que houvesse pelo menos, portanto, na prestação desses bens e serviços, para que as empresas tivessem, portanto, cerca de 70% da sua força de trabalho nacional. Também foi levado em consideração os critérios de complexidade do bem e serviço, portanto, e aqui para os regimes de exclusividade e de preferência estamos a falar de complexidade baixa e média, portanto, no âmbito da complexidade tecnológica, portanto, associada ao bem e serviço,
e também da complexidade, portanto, no que toca aos desafios logísticos, portanto, da disponibilidade deste bem e serviço localmente, assim como também os desafios de produção. Portanto, sabemos que temos alguma limitação da produção local, portanto, este também é um dos critérios que foi levado em consideração. Mas, sim, nós acreditamos que com esse instrumento publicado, as oportunidades, portanto, as condições estão criadas para podermos dar os passos, portanto, para que de forma gradual aumentemos então a participação das empresas nacionais no setor de petróleo. Não sei se o Lago de Carvalho viu esta lista no Jornal de Angola, bens e serviços. A lista já saiu. Já saiu há algum tempo. Eu prestei mais atenção hoje. Claro, hoje foi publicada no jornal, houve mais gente que viu, mas evidentemente que eu que li, tive a ler a lista, claro, logo que ela saiu. Exatamente. E que opinião é que tem sobre isso? Portanto, há ali um conjunto de bens e serviços. Há ali um conjunto de serviços que eu não sei se há empresas nacionais que os possam prestar, pelo menos na parte de exclusivo, não sei. Essas empresas vão ter que se apresentar na agência, vão ter que apresentar as credenciais, o que é que fizeram, a experiência que têm, quem foram os antigos clientes, tem que haver um mínimo de experiência. Exatamente. E depois há certificações internacionais para a prestação de alguns desses serviços. Não é a gente diz eu quero, tudo bem, mas para isso tem que se habilitar. Não é qualquer um que é médico, tem que se preparar. Portanto, estou a exagerar um bocado, se calhar. Mas, mesmo para serviços muito simples, as companhias são muito exigentes. E não é só os operadores. Nós, em muitos casos, somos subcontratados de empresas grandes prestadoras de serviços. Falou na Saipem há bocado, mas há muitas outras, as Tecnips e outras, para quem nós trabalhamos. Portanto, não é diretamente para o operador. Algumas vezes acontece, mas nem sempre acontece. Porque o operador normalmente atribui um contrato muito extenso, que tem muitas variantes e precisa de muitas prestações, e depois quem gere isso é a empresa que foi contratada, que é uma das multinacionais, e nós não temos, por exemplo, nenhuma empresa que eu saiba aqui em Angola capaz de prestar um serviço desses, de uma manutenção geral de um FPSO, ou de mesmo coisas mais simples, não temos. Portanto, tem que ser esses grandes grupos que fazem. Não temos porquê. É muito complexo. É demasiado complexo. E é bom que a gente tenha empresas especializadas que possam fazer partes desse trabalho. Já é muito bom. Agora, essas empresas têm que se apresentar e têm que estar certificadas, têm que ter certificados internacionais de que são capazes de fazer. Esse processo a agência vai ter que fazer. Houve um outro critério, se eu não me engano, que é um critério de concorrência. Se houver uma empresa só, nacional, capaz de prestar esse serviço não pode ficar em exclusivo, porque isso é criar um monopólio. Suponho que esse critério também existe. Também existe. Eu, se calhar, tenho o azar disso. Uma das empresas que eu tenho, é a única empresa que faz, e por acaso é 100% nacional, mas não tem hipótese nenhuma de estar num critério das suas empresas, Lago de Carvalho, qual é a qualidade, sem querer fazer publicidade das suas empresas, está ligada a várias, qual é, digamos, a qualidade das empresas em que está envolvido? Nós temos as certificações todas que possa, dos ISOs e dos DNVs, e somos auditados pelos próprios operadores. Todas as vezes que há um contrato novo, há uma auditoria que é feita às nossas instalações, aos nossos processos de trabalho, aos processos de reporting, tudo. Portanto, os nossos processos internos são analisados completamente. Portanto, e é evidente que se você põe, novamente sem querer fazer publicidade, se a gente põe um mergulhador debaixo d'água, é evidente que esse mergulhador, aquilo que ele faz a cada minuto e aquilo que lhe acontece tem que ser reportado. Não pode haver acidentes, não pode haver problemas. Portanto, a operação, quando ele vai lá para baixo, ele sabe exatamente o processo que vai ter que seguir. Portanto, antes dele ir para lá, já sabe o que é que tem que fazer. Quando você põe um robô de inspeção a fazer trabalho, o robô tem um programa para cumprir e esse programa tem que ser seguido. Portanto, todos esses processos de interação, e o mergulhador está sempre em contacto com a parte de cima, há televisões, há câmaras, toda a operação é visualizada todo o tempo e tudo isso é gravado. Não é? Portanto, até depois é dado ao operador. Uma inspeção que é feita é dado o filme do estado em que estão as coisas. Portanto, esse tipo de operação haverá empresas que conseguem fazer
Há outras que não. É um processo. Nós, quando começámos há 20 e tal anos atrás, não conseguíamos fazer, não é? E fomos evoluindo, e é preciso ter câmaras de descompressão, é preciso ter uma série de equipamentos próprios para isso, e fazer as manutenções. O próprio catálogo de manutenção, o próprio processo de manutenção é auditado pelos nossos clientes, portanto, antes de nos adjudicarem um contrato. O que eu reconheço é que, para uma empresa nacional de pequena dimensão, é muito difícil conseguir cumprir essas coisas todas. As empresas exigem muito, se calhar até para uma empresa de jardinagem, são capazes de exigir um monte de coisas que realmente se calhar não se justificavam. Esses processos talvez possam ser simplificados. Eu não sei, mas até onde é que se pode ir, mas tem que haver alguma simplificação nesses processos. Agora, tem que ter luvas, tem que ter botas, tem que ter não sei o quê, tem que ter equipamento de proteção, tem que ter os sistemas de intervenção no caso de um acidente, como é que está previsto. Todas essas coisas têm que estar perfeitamente definidas dentro da empresa. Então não estamos ainda contentes. Não é? Diga? Não estamos ainda contentes. Contentes? Ainda não estamos contentes quando queremos falar de conteúdo local. Não, há muito a fazer. Há muito a fazer. Agora, dê-nos a oportunidade. O grande problema é esse. De vez em quando cai uma empresa aqui de paraquedas, até realmente, eu não estou a dizer que a empresa não saiba fazer e não seja qualificada, mas caem de paraquedas aqui a concorrer e não... Coisas desconhecidas. Empresas que não estão cá, não contratam gente, não pagam impostos, não têm instalações, mas vêm... Pronto. E essas oportunidades são dadas e é preciso é que deem às empresas locais para fazerem isso também. E a associação sabe disso? Portanto, Já agora quantos associados têm? Acima de 60, estamos 60? com 60, acima de 60 empresas. Portanto, o exercício que está a ser feito em relação à implementação do conteúdo local é um exercício técnico e não um exercício macro-estratégico. Nós estamos a falar de um decreto presidencial. E este decreto presidencial é um instrumento que está a ser usado para a criação de riqueza nacional. O 271/20 de 29 de outubro. Sim. Portanto, é um decreto presidencial e está a ser usado como um instrumento para a criação de riqueza nacional. E quando falamos de criação de riqueza nacional, estamos a falar de criação de postos de trabalho, estamos a falar de aumentar o poder de compra dos angolanos, aumentar a riqueza do empresariado nacional e só assim é que eles vão poder criar os postos de trabalho, poder investir no seu capital humano, poder investir em infraestruturas. E o que é que nós vemos aqui? É o grande desafio da implementação do conteúdo local. Não há alinhamento entre o setor petrolífero e o Plano de Desenvolvimento Nacional do país. Não há alinhamento entre a estratégia do Executivo para podermos ser realmente economicamente independentes. E o que é que nós vemos muito? Nós vemos este exercício, analisamos mais as questões micro, o que é que nós não temos, em vez de analisarmos, olharmos uma perspectiva macro. E eu vou dar aqui um exemplo. A indústria do setor petrolífero, todos os anos, gasta, portanto, 6 mil milhões de dólares em serviços e fornecimento de bens. Para o telespectador perceber lá em casa, nós enchemos 10 baldes de água todos os anos em serviços e bens. 9,5 baldes de água saem deste país, né, para outras economias, na contratação de serviços e bens. Apenas fica meio balde de água, o que nos impede de pegar e realmente desenvolver o empresariado nacional. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Este diploma veio para reverter este quadro e dizer, a partir de hoje, né, porque aquilo cumpra-se, vamos reter, pelo menos, apesar que não está estipulado, não temos uma métrica, vamos pelo menos manter neste país 3 baldes de água. Criem as condições para que isso aconteça. Portanto, o decreto não veio dizer, ok, com base na capacidade atual no país, adjudiquem os serviços. Não. O decreto é claro. Digam, promovam e desenvolvam. Portanto, nós estarmos aqui a olhar numa perspectiva técnica, portanto, não vai de acordo com o objetivo deste decreto. E vou dar mais um exemplo.
Eu, portanto, trabalhei durante vários anos na Sonangol Logística, uma empresa que é responsável pelo aprovisionamento de combustível por todo o país. Em 2006, tanto houve 2002, o fim da guerra. Em 2006, o executivo baixou uma orientação e disse: acelerem o aprovisionamento de combustível para todo o país. Na altura, nós não tínhamos estradas, tínhamos troços. Na altura, não tínhamos empresas suficientes de transporte rodoviário. O transporte tinha que ser feito através de estrada, porque as linhas ferroviárias tinham sido destruídas durante os conflitos. Portanto, a nível operacional, nada fazia sentido nesta orientação. Mas nós tínhamos que pegar todos os dias, sair da Sonangol Logística, da base, acima de 50, 60 caminhões de combustível para chegar ao este do país, ao sul e ao norte. Durante este processo, havia derramamento de combustível. Esta operação era super cara, chegou a anos que nós tivemos perdas de inventário de 100 milhões de dólares, não é? E então, mas o combustível tinha que chegar a todas as províncias do país. Portanto, não fazia sentido a nível operacional, mas a nível macro fazia. Por quê? Havia 3 objetivos: dar segurança à população, e para isso nós precisávamos as ruas com iluminação. Precisávamos de hospitais iluminados, precisávamos de escolas iluminadas e precisávamos de potenciar o comércio naquelas áreas. Também precisávamos desenvolver os campos agrícolas, e tudo isso dependia do quê? Do combustível. Então, de 2016 até atualmente, foi-se criando as condições. E o conteúdo local é isso, o conteúdo local é o combustível, para que nós possamos atingir um desenvolvimento econômico e sustentável. Portanto, é para se implementar, é para se cumprir, não é para olhar para a capacidade que existe atualmente no país. Portanto, nós temos que alinhar a perspectiva micro que existe com a perspectiva macro. Mas esta é uma nova realidade. A Coanda, por exemplo, olhando para o decreto presidencial 271/20 de 29 de outubro, encontra qualidade bastante para que, a partir deste decreto, possamos muito rapidamente acelerar, digamos, esse projeto de conteúdo local? Certo. Amílcar, o novo decreto, certo, que vem dar um bocado mais e abrir um bocado mais o jogo e dar mais oportunidades às empresas, não é? Tendo o regime de exclusividade de preferência, certo, dá uma oportunidade maior às empresas angolanas, que sejam elas de direito angolano ou angolanas autóctones, né, que a Berta representa. Mas, no entanto, há neste sentido oportunidades para muitas de apresentarem serviço de qualidade, e só assim é que elas vão poder se ingrar no setor. O setor é exigente, as empresas devem estar preparadas, devem preparar-se para realmente prestarem o serviço que é necessário, que as empresas, tanto as operadoras como as outras prestadoras de serviço, necessitam. Por exemplo, quando está a acompanhar, digamos, está a acompanhar a passada dos parceiros que têm, estrangeiros, dentro deste projeto? Neste âmbito, eu acho, não só a Coanda, muitas empresas já desenvolvem o seu trabalho faz muitos anos. A Coanda já existe desde 1982 e é um dos primeiros exemplos daquilo que era o conceito de conteúdo local na altura. Eram as JVs, as Joint Ventures da Sonangol. No entanto, já houve uma evolução muito grande daquilo que foi a sua incepção até aquilo que onde nós estamos hoje. E, certo, empresas como a Coanda têm que acompanhar o desenvolvimento, têm que ser eficientes, têm que poder demonstrar qualidade de serviço para que possam realmente merecer a confiança e Quais são os desafios da Coanda? Os desafios da Coanda é prestar serviços integrados a todas as empresas produtoras e outras empresas que têm outros fins. Veja que o apoio que é necessário para uma empresa operadora que trabalha no offshore parte dos prestadores de serviço de poço, por exemplo, e todos eles precisam de apoio logístico da Coanda. Todos os outros prestadores que prestam serviço no offshore passam pela Coanda.
antes de para lá irem. E nesta prestação de serviço integrado são variadíssimos serviços que são prestados pela empresa. Por isso é que, na sua Constituição, ela presta serviços integrados. São variadíssimos e estão à altura daquilo que são as necessidades do setor e das empresas que exigem esse serviço da CONA. Quando é que nós vamos, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, vamos ter soberania petrolífera, se é que me é permitido perguntar assim? Soberania petrolífera. Vou fazer a interpretação desta pergunta, portanto, no sentido de termos maior capacidade de produção petrolífera a partir das empresas, portanto, nacionais. Não é? Portanto, já foi aqui dito que o setor petrolífero tem as suas complexidades, portanto, é um setor muito exigente, é um setor que é de capital, portanto, intensivo, portanto, os níveis de investimento são elevadíssimos e é preciso construir aqui esse caminho para, de facto, assegurarmos que tenhamos as empresas, portanto, com a capacidade de o fazer e de o fazer, portanto, de forma adequada, competitiva, porque, portanto, neste setor os investimentos são feitos com uma visão a longo prazo e, portanto, a perspectiva é de assegurar que haja retorno deste investimento a longo prazo. Portanto, eu penso que, do ponto de vista das reformas que estão a ser implementadas no setor e, neste caso em particular, incluindo, portanto, essa nova legislação do conteúdo local, portanto, criam-se aqui, portanto, condições e uma plataforma, portanto, estruturada e robusta para começarmos essa caminhada de aumentar a participação das empresas nacionais no setor, a nível não só de serviços, mas também a nível de oportunidades de exploração e produção de petróleo. Só para dizer que, no âmbito das reformas que têm estado a ser levadas a cabo pelo Governo, foi aprovada a estratégia de atribuição de concessões petrolíferas, portanto, em 2019, que prevê, portanto, licitação de cerca de 50 concessões entre 2019 e 2025. Portanto, este é um processo que está em curso e, muito recentemente, tivemos a licitação dos blocos onshore, onde houve uma participação portanto, muito ativa das empresas, portanto, nacionais. Portanto, já se começa a ver empresas nacionais a virarem-se também para o setor portanto, o segmento de exploração e produção, não só de prestação de serviços. Portanto, é um caminho que começa agora, é um caminho certamente que vai ter os seus desafios e que vai levar algum tempo, mas acredito que, portanto, estamos a posicionar-nos para podermos cada vez mais ter empresas que possam produzir competitivamente petróleo. Lago de Carvalho, a banca comercial está... Deixe-me só olhar um bocadinho para o que foi dito, porque a questão é o seguinte: em 40 anos a Sonangol não foi capaz efetivamente de se estabelecer como um produtor significativo no país, não é? Lamentavelmente, e com muito dinheiro, e com muita capacidade, e muita... Portanto, eu tenho as minhas dúvidas que a gente consiga nos próximos anos, para ser otimista, 20 anos que vamos ainda ter de produção de petróleo e que o mundo queira comprar petróleo, temos esse problema também, que a gente consiga realmente ter empresas locais. Eu reconheço que houve algumas empresas que apareceram a concorrer aos blocos. Não sei, eu também já entrei numa aventura dessas e eu digo, a questão que se põe é o seguinte: as empresas que fazem exploração normalmente têm um mínimo de produção que lhes dá um cash flow que permite investir e repor a produção. Portanto, a preocupação é ir descobrindo petróleo novo para, digamos, compensar aquilo que foi produzido, não é? Para a empresa continuar a ter o mesmo volume de reservas. Entrar diretamente na exploração sem nada é quase como ir para o casino. Se tivermos sorte, sai. Se não tivermos sorte, não sai. E, portanto, é preciso
é preciso, é uma coisa muito ponderada. Os bancos não financiam pesquisa, porque a pesquisa é uma atividade de muito risco. Portanto, eu não sei se nós realmente temos condição ainda de conseguir vir a ter uma indústria ou uma produção nacional completamente autónoma. Mas lá, porque... Como a Nigéria, por exemplo, tem algumas empresas que conseguiram, mas eles começaram há 20 anos atrás. Qual é o melhor modelo para Angola? É o modelo argelino, no caso concreto da África, é o modelo nigeriano? Você está a perguntar... Lá que olha, há pouco sublinhava que a Sonangol poderia ter sido um produtor significativo porque tinha dinheiro para o fazer. Por que é que não fez? Na área de serviços ou na área da produção? Não, na área da produção. Porque a Sonangol no ano passado, creio que da produção... Estas coisas têm os seus tempos para ser feitas. Quando a Sonangol foi começada, é dessa altura que apareceram muitas empresas prestadoras de serviços na Sonangol a quererem que a Sonangol se associasse com eles para prestar serviços. E a Sonangol o que lhes dizia é: procurem privados que estejam em atividades de metalomecânica ou de químicos ou disto ou daquilo e trabalhem com eles, procurem com eles estabelecer empresas locais. Nós não tínhamos tempo, nem gente, para agarrar essas coisas todas. Nós nos concentrávamos a promover, porque nessa altura tínhamos que promover, novas áreas e novas descobertas e, portanto, tínhamos muito pouca gente e, portanto, tínhamos que nos concentrar nisso. Nós não nos podíamos dispersar na área de serviços. Portanto, nessa altura ninguém pensou nisso. Mas a base do Coanda, por exemplo, nasce nessa altura. E nasce porquê? E aí é o Hermínio Escórcio que, essencialmente, pegou na batuta. A questão é: cada empresa estava a querer fazer a sua basezinha. E nessa altura tínhamos a Total, tínhamos a Fina, tínhamos a Texaco, e cada uma queria fazer uma basezinha no SOI para as operações deles. E o Escórcio disse: não senhor, vamos fazer uma base que serve toda a gente. E foi nessa altura que se fez. Só na Angola investiu na infraestrutura. Mas depois dissemos: nós não sabemos gerir isto. Venham cá. Veio uma empresa com um contrato para fazer a gestão. Pronto, mas é o tal começo de começar a pôr um bocado de conteúdo e ordem no setor. Em relação ao modelo, que me perguntam qual é o melhor modelo, eu infelizmente ainda continuo a achar que o modelo angolano que ainda é o melhor. E qual é o modelo angolano? Não, eu vou lhe dizer, para já o contrato de partilha de produção angolano, fui eu que trabalhei nele, e que, com consultores, evidentemente, nós não tínhamos conhecimentos suficientes, e fazendo um pouco o que a agência fez, que é andar a consultar o que é que se passa no mundo e noutros países, na altura, e desenhámos o contrato. E com o contrato tentámos resolver algumas questões que os outros contratos tinham. E eu vou-lhe dizer uma delas, que, por exemplo, era a instabilidade por causa das variações de preços. As variações de preços, quando são... Portanto, para que sentido forem, quem é prejudicado vai ter que ser renegociado. Por exemplo, uma empresa, se o preço baixa, as empresas vão ao Estado e pedem que baixem impostos. Nós já assistimos isso aqui. Agora. Quando o preço sobe muito, tem que haver um mecanismo que garanta que esse ganho adicional de preço é para o Estado, não é para a empresa. Porque a empresa pode viver com aquele preço anterior. Quando ela fez um investimento, fazia um investimento considerando, por exemplo, $10 por barril na altura. E para eles era suficiente para amortizar o investimento. Se o preço ia para 30, a diferença tinha que ser para o Estado. Portanto, o contrato tinha um mecanismo para isso que corrigia. Houve outra coisa que foi o problema de realmente a Sonangol ter um papel importante na aprovação dos custos de produção. E foi por isso que apareceram os $250 mil. Mas na altura um poço custava 10 milhões, não é? Hoje custa 100. Portanto, estamos a falar de mundos diferentes e de galáxias diferentes. Águas profundas é outra coisa completamente diferente. Portanto, e o mecanismo que foi dado à Sonangol o poder de aprovar o custo. E se o custo não fosse aprovado pela Sonangol, não podia ser utilizado como custo fiscal. E foi esse mecanismo que permitiu à Sonangol criar as suas empresas, privadas ou não privadas,
e impor as suas empresas, porque não aprovava os contratos dos outros, certo? Mas isso, ao mesmo tempo, prejudicou o desenvolvimento dos privados. E é por isso que eu digo, as pessoas não gostam de ouvir às vezes, que a Sonangol é uma das responsáveis por não termos mais serviços locais. Porque, efetivamente, bloqueou que privados entrassem no setor. Completamente. Criou as suas empresas de tudo e mais alguma coisa, como dizia um antigo administrador da Sonangol, só não temos funerária. E não foi benéfico. Não foi benéfico para o desenvolvimento do conteúdo local. E é esta a questão. Portanto, quando me perguntam... Mas estava perto de criar agências funerárias? Estava perto? Não sei se estava. Um administrador dizia com graça, mas a Sonangol tem tudo, só não tem uma agência funerária. Porque tem tudo, empresas que posso imaginar, tudo e mais alguma coisa. Chegou a ter uma empresa que eu não sei se ainda está viva, qualquer coisa Soneid, coisa do género. Sabe o que fazia? Punha 10% em cima de toda a importação de pipe que havia no país, ok? Para fornecer às companhias petrolíferas. Tinha o exclusivo da importação do pipe neste país. Durante anos. Está na lista para ser privatizada, por exemplo. Portanto, este tipo de atuação não é benéfica, evidentemente. Não é benéfica e, portanto, não foi benéfica para o conteúdo local. Modelos de contrato é outra coisa, completamente diferente. Produção de petróleo é outra história. Eu acho que nós temos que nos concentrar naquilo que podemos e somos capazes de fazer. Há pequenas empresas aqui que são capazes de fazer coisas e prestar serviços. O IT, por exemplo, tem muita gente, muita pequena empresa, poderá prestar serviços e devia prestar serviços. Amílcar, talvez contrapor um bocado o que o Dr. Lago aí descreveu em termos das empresas nacionais. Certo que não temos muitas empresas a fazerem sprint em termos de operações, mas já lá vamos tendo algumas empresas pequenas que, associadas a outras, né, vão aprendendo a caminhar e umas já a operar. Nós temos... passa a publicidade. A Somoil é um exemplo de uma empresa que vai operando e está, cada dia que passa, eu acho, a melhorar a sua capacidade operacional, assim como outras empresas que existem no setor que são associadas a certos blocos e vão aprendendo. Eventualmente, daqui a 20 anos, chegaremos àquilo que é o nível de uma Nigéria, que já tem muitas empresas. A Somoil é um bom exemplo de uma empresa que está bem na indústria de petróleo, na prestação de serviços? Eu não quero fazer comparações, só queria realmente ilustrar que as empresas angolanas vão dando os passos necessários para o desenvolvimento que é exigido e cada dia que passa vão se tornando mais robustas, não é? Mas é caminhar que nós vamos chegar ao fim. No entanto, há ainda muito por caminhar, há muito por fazer e há muitas empresas, tal como foi descrito aqui, que concorreram e concorrem para vários blocos que estão tanto no offshore como no onshore e penso que elas vão associar-se a outras empresas. Não Porque é o modus operandi da indústria. É o modus operandi. Logo, é aí onde elas vão encontrar a oportunidade para aprender e, eventualmente, tornarem-se operadoras de facto. Não é? Mas isso não leva um ano, não é só para agora. Não é? Falarmos do conteúdo local não é, por exemplo, olharmos para o decreto que existe e dizer que já estamos bem. Mas, eventualmente, esperamos que, no longo prazo, as empresas, tanto na prestação de serviços como aquelas que estão na área de exploração e produção, eventualmente vão desenvolver cada vez mais e daqui a uns anos nós já podemos contar com empresas angolanas a operarem no offshore e no onshore angolano, mais do que já temos hoje. E o que é preciso é dar os primeiros passos, né? E penso que... O meu problema é que a pergunta dele é quando é que a gente vai ser autónomo na produção de petróleo. Sim. Era praticamente nós sermos capazes de gerir a produção de petróleo. E eu acho que vai demorar muito tempo, eu já não vou ver isso. Mas também isto é uma questão que, mesmo a nível da Nigéria, por exemplo, as empresas que exploram e produzem petróleo em Angola também estão presentes, a maior parte delas na Nigéria.
Portanto, As multinacionais. As multinacionais, sim. não é? Então, essa questão da produção petrolífera não é garantida só por empresas locais. Portanto, as maiores empresas Onde é que é mais caro petrolíferas... produzido? Em Angola ou na Nigéria? Portanto, depende dos projetos. Portanto, a nível dos custos operacionais, o que nós chamamos de OPEX, portanto, nós temos custos operacionais competitivos a nível dos nossos projetos em Angola. Portanto, em média, o OPEX por barril, portanto, o que nós temos no setor é à volta de $10 por barril. Mas também, do ponto de vista do custo total de produzir um barril, portanto, temos projetos tanto em águas rasas e temos projetos em águas profundas, portanto, e o nível de investimento depois define o custo total de produzir um barril. E em alguns projetos poderemos estar com custos de total de produção competitivos, em cerca de $30. Os outros, talvez não tão competitivos, um pouco acima disso. Isso também não são pressupostos que são aplicáveis em Angola e são aplicáveis também em outras partes do mundo. Há pouco o Lago de Carvalho, creio que falava de alguma falta de transparência, fuga ao fisco, enfim. Eu perguntava a Bertice em relação ao compliance, se há transparência ou não nos negócios na indústria de petróleos. Portanto, nós temos vários desafios. Existem várias práticas de exclusão. Este é um grande desafio. A questão da transparência, sim, é um grande desafio na indústria e a falta de transparência na indústria que provoca mesmo a exclusão das empresas angolanas. E, portanto, nós esperamos que com a implementação do conteúdo local venham instrutivos que venham combater práticas menos boas que existem na indústria, e uma delas passa pelo que eu mencionei há pouco tempo, o diploma que nós temos, que aumentou os limites de aprovação, que vai até $5 milhões. Mas o que aconteceu? Nós começamos a ver em 2018 que as operadoras iriam submetendo, iam fechando contratos abaixo dos $5 milhões. Portanto, e muitas das vezes eram contratos com o mesmo objetivo, e de 25 milhões, mas eram parcelados. Portanto, e nós víamos aqui a saída de $25 milhões deste país num só contrato para fora do país. E é por isso que no diploma 271/20, o diploma que estamos aqui a falar, veio uma questão para a questão do parcelamento dos contratos. Portanto, estou aqui a dar um exemplo de uma prática menos boa que nós verificamos na indústria, e fruto também da transparência. E nós temos que ver que o grande problema da indústria é a questão da contratação e como ela é feita. Este diploma, espero que com a implementação venha para regular isso, para além de dar-nos a oportunidade, venha regular estas práticas. Uma outra questão, um outro desafio da indústria é os termos de pagamento. Portanto, o que é que acontece? Falou qual é o melhor modelo de conteúdo local. O melhor modelo de conteúdo local é de acordo com a nossa realidade. Não é? E o que acontece? As empresas nacionais, e acredito que as de direito angolano, têm várias dificuldades de beneficiar de soluções financeiras a partir da banca. A partir da banca. A partir da banca. É um poço. Obrigada. Têm grandes dificuldades de beneficiar de soluções financeiras a partir da banca. Soluções que venham produtos que para financiar as nossas operações. Tal como foi falado, é um setor de capital intensivo. E o que acontece? Nós sempre que recebemos uma ordem, tanto é adjudicado um contrato, os pagamentos são feitos de 30 a 90 dias. Nós não conseguimos obter da banca financiamento, mas nós somos a banca do setor petrolífero. As empresas, de uma maneira, são a banca, financiam as atividades, porque os pagamentos são de 30 a 90 dias. Portanto, isto é mais uma prática menos boa, uma prática que cria uma exclusão por parte das empresas. Depois o que acontece? Quando nós pegamos e informamos que gostaríamos de ter melhores condições de pagamento, de pelo menos 15 dias, isto vira-se contra nós, porque diz, ok, as empresas angolanas não têm capacidade financeira, mas não. As prestadoras de serviços estrangeiras pegam e vão buscar financiamento lá fora a um custo de 3%, 5%. Nós aqui dentro não conseguimos financiar as nossas atividades, e quando conseguimos,
é com custo de acima de 15%. Portanto, tem muito a ver e são coisas que vão acontecendo na indústria para, de uma maneira ou outra, ouvirmos a narrativa de o empresariado nacional não está ainda capacitado para entrar no setor, não está ainda em condições, não tem condições financeiras, não tem condições tecnológicas. Vamos fazer aqui mais um intervalo. Estamos a falar dos desafios e perspectivas da indústria de petróleos no nosso país, com gente autorizada, com gente com opinião formada sobre o assunto. Tem mais um curto intervalo, já voltamos. E voltamos ao nosso debate sobre desafios e perspectivas da indústria de petróleos no nosso país, aqui com Lago de Carvalho, Manuel Graças de Deus, Berta Condissa e também Alcides Andrade. Antes de irmos para intervalo, estávamos com um tema também fraturante na indústria de petróleos, que é o compliance. Acho que o Lago de Carvalho queria acrescentar alguma coisa. Eu queria acrescentar relativamente às questões da transparência nos concursos. Há alguns países que têm um processo em que as empresas têm que publicar num sistema da Agência Nacional os concursos que têm, portanto, os fornecimentos que precisam. Alguns para o ano, outras, quando abrem o concurso, têm que pôr. Portanto, qualquer interessado pode ir lá ver e pode concorrer. Portanto, isso é uma forma de abrir a oportunidade a toda a gente. A outra questão, e isso a agência poderá ajudar nisso, é quando há a entrega das propostas, por exemplo, há 4, 5 concorrentes. Quando há a abertura das propostas, os concorrentes deviam estar lá e assistir. E ficam logo a saber o que é que cada um propôs. Porque depois há uma especulação, há muita confusão, demoram meses para se decidir e quando já toda a gente sabe, não vale a pena estar decidido. Portanto, parece-me que a abertura de propostas seria uma coisa importante. Agora, há realmente o problema dos pagamentos, como levantou. Eu posso-vos dizer que hoje a média de pagamentos para nós é de 100 dias. Não é 30, nem 90, nem já foi. As empresas antigamente até nos pagavam, davam-nos um down payment no início de um contrato para fazer a mobilização e para começar o contrato. Hoje são 100 dias. Portanto, eu tenho 3 meses de vendas, digamos, à espera de receber. E tenho que ter capacidade financeira para isso. Não é? Isso para as empresas nacionais mata. Outra questão que é muito importante, sobretudo para as empresas que têm que comprar equipamentos com alguma dimensão, é os prazos dos contratos. Criou-se o hábito de fazer contratos de 2 em 2 anos só, depois passou para 3 com algumas extensões possíveis. Mas quando eu tenho, por exemplo, se eu quiser comprar, se eu quiser uma empresa, nós temos navios, queremos aumentar a frota de navios. Eu não posso viver com um contrato de 2 ou de 3 anos. As empresas nacionais e para as empresas nacionais devia ser permitido que o contrato tenha 5, 7 anos, mínimo. O único contrato que existiu neste país há 20 anos, há um contrato neste país que foi adjudicado por 20 anos, que é o contrato de todos os navios de apoio ao Angola LNG. Não sei se sabe disso. Porque nós concorremos. E, portanto, tudo que é rebocadores, anchor handlers, todos os navios pequenos de suporte à entrada de navios de gás, para virem buscar o gás e sair. Portanto, foi o único contrato que existiu nesse país. E, infelizmente, foi dado a uma empresa que nem estava no país, concorreu pela primeira vez e se instalou. E como é que isso aconteceu? Só na Angola ajudou. Muito simples. Muito simples. Não vou dizer mais pormenores. Manuel, graças a Deus. Não, pera, tem aqui um ponto importantíssimo. É a carga fiscal que hoje incide sobre nós. Nenhuma empresa dos serviços dos petróleos tem margens líquidas sobre as vendas de 26%. Ninguém tem. Ao estarem-me a cobrar 6,5% num regime tributário que cobra 25% sobre os meus lucros, certo? 6,5%,
e o imposto é 25%, quer dizer que estão a pressupor que o meu lucro é 4 vezes os 6,5%. 4 vezes os 6,5% são 26% de margem de lucro. Ninguém tem. E o que acontece é que as empresas vão acumulando créditos, anos e anos e anos e anos, e não têm mecanismo de recuperação. Só quando eu tiver lucros superiores aos 26% é que eu vou poder começar a recuperar. Portanto, os impostos que caem sobre as empresas prestadoras de serviços são demasiado exagerados. É preciso... Quando o regime foi criado, pressupunha-se uma margem de lucro de 15%. Okay? Hoje, pressupõe-se 26%. Numa situação de crise, e nós tivemos anos e anos a tentar sobreviver. Eu, se ganhasse 5%, ficava muito contente. Se chegasse ao fim do ano e tivesse 5% de lucro, ficava. Mas com 5%, eu, digamos, do ponto de vista de impostos, já me tiraram mais do que os 5% que eu ganhei. E é isso que acontece durante anos. Portanto, a carga fiscal tem que ser revista. Há um último ponto, que é a questão que levantou de não haver relação entre o Plano Nacional e o setor de petróleos. O setor de petróleos é considerado uma espécie de ovelha negra. E, portanto, não precisa. Tem dinheiro, não é? E até foi prejudicial à economia, criou maus hábitos, etc. Ninguém tem culpa que as pessoas não saibam gastar o dinheiro que ganham, não é? E o problema que aconteceu neste país foi isso. Ganhou-se muito dinheiro e não se soube gastar bem. E é por isso que temos uma situação difícil. Portanto, não podemos dizer que o setor de petróleos é que tem culpa da situação. E criaram-se sistemas, por exemplo, de financiamento, agora desculpe se eu vou entrar aí no campo de graças a Deus, que é o facto, criou-se um regime de financiamento a empresas que permitem encontrar financiamentos a 7%, desde que seja para fazer ovos e galinhas e couves e milho. Mas para os petróleos isso não serve. Não sei porquê. Não sei porquê, até porque os bancos têm o dinheiro disponível e não têm onde o aplicar. Portanto, é dinheiro desperdiçado. É a capacidade de financiamento que está desperdiçada no país. Graças a Deus tem resposta sobre isso. Não necessariamente para isso, mas eu gostaria ainda de tocar no aspecto de compliance, Amílcar, pois que acho que Angola debate-se com problemas, inúmeros problemas de ordem ética. A nossa cultura de compliance como angolanos, como pessoas e a nossa forma de estar também tem um impacto naquilo que é o nosso comportamento diante dos sistemas de contratos para prestação de serviço. Os aspectos que já foram mencionados, a abertura dos contratos, logo é uma série de fatores que afetam esta questão de compliance, que uns mais claros do que outros, mas que nós devemos continuamente trabalhar no sentido de melhorar. Não só os sistemas, mas os comportamentos. O comportamento do nosso trabalhador nas empresas petrolíferas, o comportamento das nossas empresas prestadoras de serviço, como é que elas se relacionam com empresas internacionais que podem ter outros standards e outras normas operacionais. Esses aspectos todos devem ser levados em consideração naquilo que é o compliance e é um aspecto que nós temos pessoas no país que realmente despendem muito tempo a falar sobre compliance e é importante que nós levemos em consideração. Mas há aí os aspectos de financiamento, por exemplo, que foram levantados. O financiamento da indústria petrolífera não acontece através de bancos angolanos. Não há bancos nenhuns angolanos a financiarem a indústria petrolífera. As empresas pequenas que precisam de pequenos investimentos, a fazer pequenos investimentos, compras de equipamentos e materiais, têm extrema dificuldade em conseguir um financiamento. Mas porquê? Não há capacidade desses bancos comerciais financiarem? Acho que o Dr. Lago mencionou aí há pouco que aparentemente alguns deles têm dinheiro, mas a dificuldade que existe na concessão de um crédito
Se temos dificuldade em conceder um crédito automóvel, imagina os créditos milionários que se fala na indústria petrolífera. Logo, os bancos precisam de estar à mesa com as empresas, trabalhar com as associações na área dos petróleos e noutras áreas. Em todo o mundo são ativos de risco, não é? São ativos de risco, mas onde não há dor, não há ganho, não é? Então, é importante arriscar, é importante que eles estejam à mesa e possam discutir e conversar com as empresas, no sentido de estas mesmas empresas poderem encontrar formas de financiar o seu negócio. E neste momento nós não vemos esta abertura para as empresas poderem encontrar o financiamento que necessitam. Então qual é a alternativa neste caso? A alternativa é continuar a trabalhar com os bancos. De certo, alturas, houve há tempos atrás uma conferência em que o Dr. Lago e eu estivemos presentes e, por acaso, houve a presença de alguns bancos lá na conferência, que foi de petróleo e gás. Mas já numa outra conferência... da passada semana, das certo? Não, de quase um mês atrás. Mas já o evento da semana passada não houve a presença de nenhum banco. E um dos temas focais desta conferência, o primeiro dia foi todo consumido com a discussão do conteúdo local, das empresas nacionais e a oportunidade que lhes é aberta através do Decreto 271/20. No entanto, não temos a presença dos bancos, não temos a oportunidade de ver estes bancos a trabalharem com as empresas pequenas, no sentido de poderem construir uma base sólida e forte para poderem fazer a prestação. Se a banca não entra, os seguros também não entram, não é? Absolutamente. Os seguros entram por inerência das necessidades das empresas. Né? Ninguém pode operar e fazer nada sem que tenha um seguro integrado, não é? Porque é um negócio de risco. Claro. Okay. E se me permitir, Amilcar, para também para acrescentar na resposta do graças a Deus, em relação às alternativas para o financiamento, nós quando trabalhamos com a agência e temos uma boa colaboração com a agência, uma das propostas que nós fizemos foi o prazo dos contratos que o Lagos tocou aqui muito bem. Portanto, uma vez que nós não temos o apoio da banca, então nós termos na lista de bens, de serviços e bens exclusivos, tipos de contratos que sejam superiores a 3 anos, vai nos permitir, com estes contratos, não só vir à banca nacional, e caso não seja possível, nós pegarmos e irmos à banca internacional para vir financiar as nossas atividades. Porque estes tipos de contratos servem como garantias. Além de servirem como garantias, dando-nos maior segurança a nós, ao empresariado, para podermos investir nas nossas operações, para podermos investir em tecnologia e fazer tal transferência de know-how que muito se fala aqui. Para além disto, como alternativa, nós estamos a falar também de fundo, não só de um fundo petrolífero, que deve ser criado para o efeito, e mais uma vez, é por isso que o conteúdo local tem a ver com o contexto de cada país, ser criado um fundo petrolífero. Para além de um fundo petrolífero, nós começamos a ter fundos privados no país para alavancar o empresariado nacional. Era só para dar esta aqui. Se me permite, se calhar ia fazer também aqui um comentário. Acho que há consenso que precisamos de alternativas de financiamento para dinamizar o conteúdo local, não é? A questão aqui é como fazer isso. Portanto, por um lado, temos a banca, que para fazer financiamento precisa de garantias para que esses financiamentos sejam reembolsados, não é? Por outro lado, temos os recipientes do financiamento que precisam de acesso às oportunidades para poderem, de facto, aceder a esses financiamentos. E aqui eu penso que esta nova lei do conteúdo local, ela de facto traz, pelo menos uma plataforma para se poder criar as condições para que as empresas tenham acesso às oportunidades e possam, junto à banca, ter as melhores chances, portanto, para aceder aos financiamentos que precisam. E o que nós, a agência, também estamos a fazer é, portanto, a promover, e falou-se aqui de haver necessidade de
aproximar os vários stakeholders, portanto, vamos começar a criar as condições também para aproximar a banca, aproximar os operadores, aproximar os prestadores de serviço, para que coletivamente se possam identificar as oportunidades que de facto venham tanto permitir que haja acesso aos financiamentos. E nós já tivemos a interação com portanto, as associações, que vamos realizar um workshop em dezembro, portanto em meados de dezembro, em que vamos também já neste workshop, para além dos intervenientes diretos do setor, vamos ter também a banca presente, e o próximo ano, portanto, temos a pretensão de ter workshops específicos para temas específicos, para se poder continuar aqui nesta vertente de encontrar então as soluções que venham então criar o valor. Porque a solução de pagamentos a 15 dias também seria uma solução temporária. Portanto, em termos de práticas, esta não é uma solução que é muito utilizada por aquilo que são as empresas, não funcionam a pagamentos a 15 dias. Portanto, isso seriam medidas temporárias. O que nós precisamos de fazer é assegurar que tenhamos então as condições que sigam aquelas que são as práticas que são também executadas em outras partes do mundo. Mas sabes, Alcides, a contratação pública prevê pronto pagamento até 50%. A contratação pública no nosso país prevê isto. O setor tem que prever a mesma coisa. Eu sei que a agência há pouco tempo publicou um instrutivo, e o instrutivo deve contemplar isso, que os pagamentos, deve haver pelo menos um pagamento de pelo menos 30% para que as empresas possam operar. Porque é o seguinte, mais uma vez, a questão do conteúdo local é promover, é desenvolver, é criar as condições, é dar as oportunidades. E nós, como associações e o empresariado em geral, nós temos estado a falar constantemente destas questões de financiamento. Portanto, se a indústria não está a fazer pronto pagamento, que faz? Porque nós sabemos muito bem para quando há uma operação no Rio, há um processo de desmobilização da força de trabalho do exterior para aqui. E esses pagamentos são feitos a pronto pagamento. Nenhuma equipa vem se não houver este pagamento. E estes pagamentos chegam a chegar a 15 milhões de dólares na indústria petrolífera. A questão é que, quando é para o setor empresarial, o pronto pagamento não existe. Portanto, é só a título de melhoria do processo, nós temos que contemplar a questão do pronto pagamento. Temos que alterar os termos de pagamentos. Não só na questão da divisa, então, estamos a falar do Kwanza e da moeda estrangeira, porque nós temos uma dificuldade, recebemos pagamentos em kwanzas, e quando temos que adquirir os bens ou os serviços no exterior, porque Angola importa a maior parte dos seus bens, nós ainda perdemos na conversão. Portanto, os instrutivos também sabem, o instrutivo também deve calcular esta questão da moeda que é utilizada no setor. Mas, mais uma vez, é uma melhoria contínua, não é um processo. Bom, vamos fazer aqui mais um intervalo, estamos a chegar ao fim do nosso debate, mas ainda temos questões que reputamos importantes para nós abordarmos aqui nos desafios e perspectivas que se assistem na indústria de petróleos no nosso país. Em um curtíssimo intervalo, já voltamos. Debate livre nos últimos 15 minutos com Lago de Carvalho, Manuel Graças de Deus, Berta Condissa e Alcides Andrade. Nesta parte final vamos falar de capital humano. Afinal, Lago de Carvalho, que conteúdo local ou que capital humano nós temos no conteúdo local? Já temos muito. Temos muito? Boa qualidade? Recomenda-se? Pelo menos o suficiente para ter as empresas a funcionar e para a prestação de serviços. E ganha-se bem? Em alguns setores tem pessoal bem pago, sim. Tem pessoal muito bem pago. Eu, por exemplo, na empresa que eu estava a falar há bocado, nós temos um princípio, é que, por exemplo, o mergulhador angolano ganha o mesmo que o mergulhador estrangeiro. Porque está exatamente nas mesmas circunstâncias, está no offshore, está nas mesmas condições de trabalho. Portanto, se um ganha uma coisa, ganham os dois a mesma coisa. E isso
Qual é a média? Oi, pá, não lhe posso dizer, Não pode dizer. mas é capaz de ser 300 ou 400 dólares por dia, que é quanto custa trazer um de fora. Essa é que é a questão. Portanto, portanto e há outras empresas que eventualmente farão o mesmo, têm um equilíbrio salarial entre quem está, portanto, desde que você tenha um técnico. E hoje digo-lhe uma coisa, pelo menos no nosso caso, temos gente com mais experiência do que quem vem de fora. Conhecem as instalações, 10 anos de trabalho na mesma instalação, conhecem os pormenorzinhos todos, têm muito mais capacidade e habituação a esta operação que vem de fora. Nós tivemos aí uma experiência no fabrico de pipelines, no caso da Subsea 7, por exemplo. As equipes iniciais, essencialmente, era gente da Noruega e escoceses. Além do trabalho que davam com as bebedeiras, em termos de eficiência no trabalho, o nosso pessoal era melhor. Portanto, as primeiras rotações ainda veio pessoal de fora e depois começaram a usar pessoal local e nos outros contratos a seguir já não houve mais pessoal de fora. É evidente que há sempre uns superintendentes, controladores de qualidade, há sempre coisas de gente que tem digamos, o conhecimento daquele trabalho que precisa de vir. Mas hoje já tem empresas com 98%, 99% de pessoal nacional. Aliás, hoje eu não sei como é que estão os FPSOs, mas a maioria dos FPSOs hoje já têm 2 estrangeiros, o resto é tudo pessoal nacional. Alcides Andrade, capital humano. Portanto, esta é também uma das vertentes do conteúdo local e, portanto, no âmbito do capital humano, penso que a curva, portanto, em termos de progresso, está mais avançada. Nós, a nível da indústria petrolífera, sobretudo dos operadores, temos em média, cerca de 89% de quadros nacionais a trabalhar. E no setor a nível de empresas de serviços, penso que os últimos dados que vi estavam em cerca de 85%, portanto, em média. Portanto, acho que nós, do ponto de vista do desenvolvimento do capital humano no setor, tem havido uma evolução muito grande nas últimas décadas. E como disse o Lago de Carvalho, portanto, do ponto de vista das operações, inclusive do setor, elas são garantidas em grande maioria pelo pessoal nacional. Portanto, uma evolução muito grande, pessoal competente, pessoal capaz para poder executar as atividades. É mais do outro lado do empresariado que temos trabalho ainda significativo a fazer. Obrigado, Berta. Sabe que o Covid ajudou. O Covid ajudou. A dificuldade de rotação de pessoal expatriado deu oportunidade, as empresas tiveram mesmo que fazer isso, de dar oportunidade a quadros nacionais que tinham e, portanto, acho que o Covid deu-nos uma ajuda nisso. Eu não sei se a Berta pode falar nisso, mas acho que há uma questão importante. Ninguém tem a noção que 80% dos trabalhadores técnicos da indústria de petróleos são das empresas de serviços, não são dos operadores. Não sei qual é o número exato, mas sei que o número é muito grande, e eu tinha esse número à volta de 80%, que é, portanto, o que nós estamos aqui a falar de conteúdo local e de empresas de serviços é 80% das pessoas que trabalham nos petróleos. Não estamos a falar de números pequenos. Portanto, e essa noção também tem que existir. E a atenção que tem que ser dada a essas empresas. O maior ativo que nós temos na indústria petrolífera, no setor, é o nosso capital humano. Nós temos quadros muito bem formados e quadros com bastante experiência no setor, a nível de toda a cadeia de valor do setor petrolífero. Portanto, nós temos que ver que as empresas, portanto, são formadas por pessoas. E o empresariado nacional é composto por pessoas, quase profissionais, com bastante experiência, que saíram do setor petrolífero e decidiram abrir as suas empresas.
Portanto, quando olhamos para empresas, para as nossas empresas, nós não podemos olhar pelos serviços que as nossas empresas já realizaram. Nós temos que olhar para a equipa de gestão, para a equipa técnica e para a equipa operacional. E é algo que, portanto, o setor falha em fazer. Pedem a experiência da empresa. Como tal aqui falamos, nós temos quadros, temos muitos quadros no setor, muitos, com bastante experiência. E, portanto, eu acho que temos que começar a olhar os quadros quando começamos a adjudicar os contratos, quando decidimos dar as oportunidades, olhar para o maior ativo que temos nessa indústria. De realçar aqui, tal como o Lagos falou, de 80% do capital humano, isto tudo também é fruto de uma política que houve qualificação de promoção e qualificação dos quadros do país para o setor petrolífero. Desde 1990 que quadros têm sido enviados para as melhores universidades no exterior, como as melhores universidades no país. Nós, ao longo desses anos, formamos dezenas de milhares de quadros. Portanto, o que não nos falta na indústria petrolífera é quadros qualificados e com bastante experiência. Isso. Graças a Deus temos bons quadros, não é? Sim, senhor. Nós temos vários e bons quadros, tanto no país como a trabalhar fora do país. As multinacionais todas têm muitos quadros angolanos a operarem fora do nosso país. Mas aqui, na operação marítima, temos bons quadros para a operação marítima? Temos em toda a cadeia, tal como a Berta disse, temos quadros angolanos à altura das necessidades. Não temos suficientes para todas as áreas críticas, mas também há aí um aspecto que devemos aqui tentar elaborar. É a questão da formação de quadros. A questão da formação de quadros é importante. E mais nós temos que aliar a indústria, a academia e as escolas profissionais, no sentido dessas escolas produzirem os quadros que são necessários, não só para a indústria petrolífera, mas para a indústria. Nós temos nas nossas escolas a saírem muita gente a fazerem cursos que realmente o país talvez tenha um bocado a mais. É ou não uma falsa o facto de haver quadros com contratos assinados em dólares e que estão a receber em kwanzas? Não é uma realidade dentro do setor? Acho que o setor sofreu umas mutações no que diz respeito a isso. Desde 2012, quando saiu a lei cambial e tenta desdolarizar a economia. No entanto, eu acho que esta desdolarização não abarcou todas as empresas, nem todos os setores ou subsetores da empresa. As operadoras versus as empresas de serviço, há ainda aí umas diferenças consideráveis no que diz respeito a isso. Mas, Amílcar, o que importa não é necessariamente a moeda de pagamento. O que importa é se o pagamento é justo para o trabalho desenvolvido pelos técnicos angolanos. E aí temos algumas oportunidades. Não há dúvidas que existem oportunidades. Há uma disparidade muito grande salarial entre um setor ou subsetor e outros, e estes aspectos devem ser levados em consideração. Mais-valia da Quanda? Mas eu queria aproveitar, na questão do capital humano, eu gostaria de aproveitar de falar da questão do género. A questão do género é importantíssima e nós temos uma oportunidade ainda muito grande para a inclusão do género nas nossas discussões do capital humano. Temos poucas mulheres ainda a fazerem os trabalhos que normalmente muita gente considera de homens, no offshore, nas engenharias e nas operações, e aqui é uma oportunidade para todos nós fazermos um bocadinho mais. Há muita juventude com sede, não é? As nossas escolas, e não foram em que a Berta e eu estivemos a semana passada, houve um grupo de jovens ávido de conhecer a indústria. E havia uma boa representatividade do género.
mas quando nós vamos para as operações, certo, não encontramos este mesmo número. É preciso incentivar as nossas meninas a irem para as engenharias e, eventualmente, enriquecerem aquilo que é o quadro. Última questão, com respostas telegráficas, é a questão relacionada com a mais-valia das instituições que os senhores representam, ao sítio, mais-valia da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Portanto, no âmbito das reformas que foram implementadas, portanto, foi criada a Agência Nacional de Petróleo e Gás, portanto, com a reorganização do setor, e a agência, portanto, e com esta reorganização, a agência assume o papel da concessionária nacional, da reguladora e fiscalizadora do setor, isto, portanto, no âmbito de clarificar também os papéis que os entes governamentais e públicos têm no setor, e nós já notamos, portanto, impactos da criação da agência, portanto, há muito mais proximidade entre os vários stakeholders do setor. A agência está muito mais focada na sua atividade orientada da concessionária, da reguladora e fiscalizadora, e atuar de forma incisiva em termos de identificação de estratégias que venham então mitigar o declínio de produção e reservas que o país tem estado a conviver desde 2016. Obrigado, mais-valia da Associação das Empresas Autónomas. Portanto, é a abordagem que nós trazemos. Portanto, a necessidade que é importante o país estar consciente e sensibilizado para as dificuldades que existem para operar no setor petrolífero, mas mesmo assim nós continuamos por quê? Porque há necessidade de haver uma criação de empregos no país e há necessidade de haver a diversificação da economia e, mais uma vez, trazer 3 baldes de água para o país, não é? Mas o que é mais importante para poder concluir aqui a nossa participação é a criação de um Conselho Nacional de Conteúdo Local. Existem várias ideias preconcebidas no setor sobre as empresas angolanas. E tal como a Amilcar perguntou qual é a mais-valia, todos nós temos mais-valias, mas só que nós viemos de experiências diferentes. Então, nós precisamos de um Conselho Nacional de Conteúdo Local para implementar o conteúdo local. A agência hoje está estruturada para conceber. É importante implementar, monitorar, definir-se metas de quanto é que nós, de como e de quanto é que nós queremos reter a nível de renda petrolífera no país. Obrigado, Lago de Carvalho. É do tempo do Pelé e do Joaquim Diniz, mas ainda está no ativo. Ainda bastante. Mas qual é o papel da empresa no final e qual é a mais-valia que nós trazemos? Realmente é tentar trazer know-how para o país, trazer empregos, trazer valor acrescentado. Eu gostava de pedir ali ao nosso amigo da agência o seguinte: eu gostava que a agência conseguisse mostrar que é melhor que a Sonangol do que a Sonangol que era como agência, e ainda não está claro. E isso era muito bom, que realmente a agência fosse mais... A resposta é para o próximo debate. Sim. Fica esse desafio, não é? Fica esse desafio. Graças a Deus. Mais-valia da Quanda. Mais-valia da Quanda. Tal como eu disse, a Quanda tem um impacto muito grande naquilo que é a província do Zaire. É a maior empregadora e a maior empresa, diria, na província do Zaire. E o seu impacto social é muito grande, tanto para a província como para o município em particular. Logo, estamos de pé e lá estaremos para o longo prazo. O próximo desafio, 2022. Sonangol, Agência Nacional Não, tem que ser de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Desafios e perspectivas na indústria de petróleos em Angola, e o conteúdo local foi o nosso debate. Certamente correspondeu à sua expectativa. Muito boa noite, foi um prazer.